Hello, good afternoon, everyone. My name is Beatriz, writing tutor at Laboratório de Letramento Acadêmico. And today we're going to talk about university writing, first steps. Okay. My purpose here is to offer you some suggestions and strategies to help you consider yourself an academic writer. Okay. I'm going to switch languages to English, from, from English to Portuguese. Então, boa tarde a todos, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a escrita acadêmica, né? E como lidar aí com o seu eu escritor, né? A maioria dos conteúdos que eu vou utilizar aqui para essa apresentação são do podcast Defend and Publish e do livro Write No Matter What, da Jolly Johnson. Okay, so this podcast is available at all the streams on YouTube or other podcast platforms. And the book also brings some good tips for you that want to engage on writing. Ok? Então, esse livro, né, ele fala um pouco sobre a gente desmistificar a escrita acadêmica, né? Algo muito interessante que a escritora fala, Jolly Johnson, é que o que atrapalha a prosa acadêmica é a pose acadêmica. Então, a gente tem que se permitir falar abertamente sobre a nossa escrita, né, para que a gente possa encontrar soluções concretas de como melhorar a nossa produtividade nisso. Okay? So, finding ways to acknowledge how we're feeling about writing, okay? Because most times we don't do that. So to start, okay, with this, to find a solution, is to adopt a craftsman attitude. Então, aquele hábito do artesão mesmo, de tentar ver a escrita como uma habilidade que melhora com a prática. Né? Os artistas não iniciam com as melhores obras, né? No pico, no auge da carreira. É algo que é gradual com a prática, com a dedicação. Okay, so looking at writing as an ever-increasing skill can help you to overcome some of the writing blocks that can appear when you try to write, for example, something very good at the first draft, okay? And how can we adopt this attitude, né? Como começar, né? Jolly Johnson, ela sugere criar uma project box, né? Uma caixa, a caixinha do projeto, mas no fato é uma pasta. A ideia é deixar tudo o que você está fazendo naquele projeto escrito separado dos outros arquivos, das outras atividades, né? Então, organizing your tools, okay? And she calls something that is different, I found different, that I would call your attention to, is the ventilation file, okay? In my case, I would say that is a research diary, ok? Ela fala desse ventilation file como um arquivo onde você pode desabafar como você se sente sobre a sua escrita naquele momento, né? E você não para de escrever, né? Eu já uso isso, mas no meu caso é o diário de pesquisa, né? Então, assim, você está escrevendo uma introdução, e aí você começa a ter aqueles pensamentos intrusivos de que essa introdução precisa de mais referências. Essa introdução precisa ser reescrita do começo, né? E ao invés de ficar lutando com isso, tentando escrever e aquilo tudo ali aumentando os seus níveis de ansiedade, você só troca de tela,
coloca aquilo no diário de pesquisa ou num ventilation file. Você pode simplesmente criar um novo arquivo no Word, whatever, e colocar lá. Maybe this introduction needs to be rewritten. Reescrever a introdução. Preciso de referências, de mais referências. E voltar para sua escrita. So, in English, explaining in English, we can use this ventilation file or the research diary to write your way through your issues. Okay, so sometimes you have some intrusive thoughts during your writing. So you're writing an introduction and some intrusive thoughts popped out, like you need more references. You need to rewrite this from scratch. So you would just swap windows, go to the ventilation file, and dump these thoughts. Okay, you can read them after, but come back to your original task and continue writing. Okay, it's a way to stop fighting the thoughts as well. Okay. Once you grab these tools, you have your desktop file. You will need to secure 3 things that are considered basic things, okay, to start establishing a writing routine, okay, to make writing part and parcel of you, okay? And the first one is securing space, okay? And securing space means adopting a place where you can dedicate to writing fully, completely concentrated, okay? A place where you can keep distractions and interruptions away, all right? And it is important to have an eye for detail in this case and identify what actually works for you, okay? You need to let go of beautiful writing spaces, okay? For example, in my case, I have a panel in front of me, okay? And I used to fix some colored Post-its on it. But when I was writing, and for some reason I looked up, maybe to think about a word that I forgot, I would look up and read one of the Post-its that were there. And they were random reminders, like buy the cat food. And once I read it, I would be driven to what I have to do during my day or what I have to do with my cats. So in the end, these Post-its panel, they looked cool, but they were not useful. They were not helping me. So I removed them, and now I have a blank panel in front of me, okay? In Portuguese, for the audience, é bom a gente reservar um espaço para escrita, né? Então, um espaço onde você pode se concentrar, onde você está livre das interrupções, né? Das distrações. E desapegar um pouco dessa ideia de que esse espaço tem que ser muito bonito, né? Ver o que realmente funciona para você, para sua escrita naquele momento, né? O caso que eu apresentei aqui era dos meus post-its, né? Eu tinha vários deles, mas toda vez que eu estava escrevendo aqui, olhava para eles, a minha mente já viajava para outro lugar e a minha concentração acabava, né? Então eu tirei todos, agora está tudo em branco aqui, e aí eu consigo me concentrar melhor. Eu olho, não tem nada aqui, eu consigo voltar para a minha tarefa original. Second aspect, securing time, okay? Securing time means giving writing a place of honor, okay? And how can you do that? You can start by using a reverse day planner, okay? The idea is, instead of planning your daily tasks, okay, you're going to keep track of your tasks, okay? So let your day go and identify where your time is going and if it's really necessary to dedicate this amount of time to this specific task, okay? So
An example that I can give here is reading emails. I used to take my writing time and read some emails. It was supposed to be quick, but in the end, I spent 30 minutes or the entire hour that I would dedicate to writing on my emails, and it was not necessary. Okay? Em português, a Jolly Jensen, ela sugere um planejamento reverso do seu dia. Então, ao invés de você colocar o que você tem que fazer, veja o que você faz durante o seu dia, né? E identifique onde você está colocando o seu tempo, né? Você precisa colocar o seu tempo para aquilo, você precisa dedicar. Essa tarefa pode ir para um outro horário do seu dia, e isso está muito relacionado com o próximo tópico aqui. The next topic, securing energy. Okay, so it means respecting your energy patterns. Okay, so there are times of the day when we often feel tired, and sometimes of the day where we are creative, when the writing simply flows, okay, easily. So the same thing, it's deeply related to securing time. You need to secure time, okay, with your energy, okay? Identifying which are your prime hours, okay, the best hours when you can write. And once you find these hours, once they are identified, you protect this time at all costs from the other tasks that don't need all this quality energy, that don't need all this much concentration, like reading emails. Okay, I could read emails at any other time of the day, but that time that I was dedicating to my writing session, it was not worthy, okay, dedicating to mails. Okay, try to match your time with the tasks that demand energy, okay? And at least try to start establishing a right routine. Try to write at least 15 minutes a day, ok? Explicando em português, essa questão de você analisar quais são os momentos do dia que você tem mais energia, que você está mais concentrado, né? Que você não está tão estressado, tão exausto, para escrita. Identificar isso para poder encaixar a sua sessão de escrita ali. E verificar se esse tempo não está sendo gasto com tarefas que podiam ser feitas em outras horas do dia, como ler e-mail, né? Não precisa na primeira hora do dia que você está ali com a cabeça descansada, né? Pronto para escrever, ler e-mails ou fazer outras tarefas que podem ser feitas em outros momentos onde você não está tão assim criativo, mas que você ainda consegue concentrar e produzir. Once we organized that, okay, writing 15 minutes a day. How can we write every day 15 minutes? How is it possible? First secret, we need to know when to stop. Okay, so manage how to finish your writing sessions. Do not write into exhaustion, okay? Know when, and most importantly, how to finish your writing session so you know where to begin on the next day, ok? Em português, como começar essa sessão de 15 minutos, que parece um tempo tão curto, né? E como ser produtivo com isso, né? Decidindo como, quando e, né, você vai parar de escrever, né? Deixar uma tarefa para a próxima sessão de escrita, né? Para o próximo momento que você abrir aquele arquivo, né? E como você pode fazer isso? Você pode deixar comentários, né, no seu arquivo, ou você pode planejar por onde começar no próximo dia. Para quem está escrevendo dissertações, que são trabalhos mais longos, você pode eleger uma sessão, um capítulo para cada dia específico da semana.
Algumas pessoas gostam de fazer checklists, então colocar todas as tarefinhas lá e ir fazendo uma por uma, né? Eu me sinto um pouco sobrecarregada com checklists, até porque elas ficam muito grandes, mas quem consegue trabalhar com elas também é uma ideia legal. E tentar uns pequenos rituais, né, de transição de uma tarefa para outra. Uma vez que você está tentando pegar os espacinhos de tempo que você tem durante o seu dia e encaixar a escrita, né? Às vezes não dá para pular para a escrita, sair, né, de uma coisa e ir direto para outra, você não vai ter vontade, né? Vai bater aquele desespero. Então, tentar alguns rituaizinhos que vão deixar você se sentindo melhor para poder começar a escrever, né? No meu caso, eu tinha, por exemplo, dedicado as minhas sessões de escrita para fazer também depois do trabalho. Mas eu percebi que assim que eu chegava em casa, para sentar na mesa, começar a escrever, a minha cabeça ainda estava lá no trabalho, nos problemas, né? Então não estava dando certo. O que eu fiz foi comecei a fazer exercício, então eu vou para outro lugar depois do trabalho, vou para academia, faz exercício, chega em casa, aí sim, com estresse em níveis bem mais baixos, consigo tomar um banho, tomar um café e então sentar na mesa para escrever. Ok? It's a self. É um exercício assim de autoconhecimento. Você tem que ver o que funciona, né? E ir testando. In English, okay, for the people that do not understand Portuguese, we need to know when to finish our writing sessions. We have some suggestions aqui as leave comments on your draft or leave a plan to get started on the next day, checklists. And we also can try a transition preparation, okay? In my case, I used to come back home from work and try to writing, but my head was too stressed to start writing. So what I did, I changed the strategy. Started exercising right after the work, and then after that I would come home, take a cup of coffee, and get ready for my writing session. Okay, something that can help us to fit writing sessions into our day, it's dividing between high complexity writing tasks and low complexity writing tasks. Okay, I think Gabi and will be able to present, but we have some weekly goals that we can put on a file. Okay, we can specify the tasks, and this chart is from the Defend and Publish webinar that I participated. Okay, I made some changes. I think they will be able to present as well. Okay, we can adapt this model according to our time gaps. Okay, in my case, I put vacation time. Ok? Então, explicando em português, né? A gente pode criar um arquivo para colocar as tarefas que a gente precisa fazer. Ter um controle disso, né? O primeiro modelo eu consegui num webinar do Defend and Publish, mas esse segundo eu fiz de acordo com o tempo que eu tinha. Eu deixei só as primeiras, né, tarefas, mas o resto eu deixei em branco, eu tirei. Mas você pode colocar, assim, semanalmente o que precisa ser feito, né? E o mais importante, né, é separar essas tarefas. Como a gente separou em tarefas mais complexas, né, e as menos complexas, as tarefas mais complexas, elas precisam que você concentre mesmo naquilo, que você não seja interrompido,
né? E essas menos complexas você pode encaixar durante o dia, porque são coisas que você pode ser interrompido, mas você pode voltar para elas rapidamente, né? E os exemplos que a gente tem aqui são, por exemplo, dar um check conferir as referências, ou preencher referências que estão faltando no texto, né? Conferir o estilo do documento, né? Verificar um título ou um subtítulo de algum capítulo que você está achando que não ficou legal, né? Você pode começar a tentar outras opções. Você pode começar a revisar partes do texto, como um abstract, qualquer outra seção do texto, para ver se está claro, se dá para entender, né? Se flui legal. Se não, talvez você não tenha concentração para mudar isso. Mas você pode marcar, né? Usar um color code ali, ó, isso precisa ser mudado. E deixar o seu horário de maior concentração. As tarefas de maior concentração, por exemplo, são reorganizar um capítulo inteiro, né? Ou pegar um determinado parágrafo que você achou que não ficou bom, tira ele, separa ele, coloca em outro arquivo, começa a mexer com ele, brincar com ele para ver qual é o problema, se é alguma frase que não está clara o suficiente, né? Se ela precisa ser deletada, se precisa ser totalmente reformulado. Isso é o que demanda mais concentração. Então, não dá para fazer nos horários onde você tem várias interrupções, mas aí você deixa, você marca para poder trabalhar no horário que você dedicou para a escrita com maior concentração direitinho. Aqui a gente também, né, como já foi falado, né, esse Writing Session Plan, né, como foi mostrado, ele é muito bom para identificar o que você precisa fazer, né? Você também pode colocar prazos nele, você define as suas prioridades, né? Quanto tempo você vai ficar escrevendo, né? Uma outra opção também, né, para ter o controle do que você está fazendo e ter esse senso de que você está progredindo na sua escrita, é ter um planner, né? Planner, eu tenho uma foto do meu planner de papel, deixa eu só mudar para que as meninas consigam mostrar aí na tela. In English, for the people that do not understand, and I put here a picture of my paper planner. Okay, it's a good tool if you want to have a sense of progress. Okay, that you're actually doing things. Okay, in my case, I put here this picture is from a blank page because the other ones have names on it, so I cannot expose people. But you can have an idea. I don't know if I can zoom it, but they have objectives, the steps, the deadline. Okay, the deadlines for the subtasks for the steps. So it's good so you can visualize what you have to do. Okay, but if you're not a paper person, you can also use some. Oh, there's also the habit tracker. Sorry, girls. Let me just go back to it. This is a paper habit tracker. You can just print it, okay, and check the tasks. Em português, esse aqui é um tracker de papel. Você só imprime, coloca o hábito que você quer manter assim um controle e você vai conferindo aqui os dias que você consegue fazer isso durante um mês. Você imprime e vai escrevendo nele. Now I can come back to the slides. Sorry again. We have also apps. There are habit tracker apps. So the first one is Sessions, okay? And it is iOS only, so just for Apple users. It has a friendly interface, okay? It's one interesting thing, and
is a good thing about it is that you can add the time manually to the activity. So you're not going to lose a progress track just because you forgot to set the timer, okay? Because it's a timer. You're going to insert the task and you're going to set a timer, so they're going to count minutes and hours that you've been working on it, okay? And after that, they can give you an overview of the data, okay? How many hours have you been dedicating to that? Em português, o Sessions é um aplicativo onde você coloca a sua tarefa, né? Que você quer ter um controle melhor, e você ativa o temporizador ali, o cronômetro. Ele fica contando quantos minutos você está naquilo, né? E aí ele vai somando no final de cada sessão, né? Então, no final parece que você não fez muita coisa, né? A sua dissertação é enorme, mas você olha para esse aplicativo e fala, nossa, mas essa semana foram 3 horas que eu dediquei para isso. Então, sim, você está fazendo progresso. The second app is Toggle Track. So Toggle Track it's a good replacement for people that cannot use Sessions, okay? It also has a friendly interface. It's very easy to use, okay? And you can also insert projects, okay? And they're going to set a timer. It also has an option, okay, for the ones who use the Pomodoro method, okay? So for the ones who like it, can be a good option. Em português, Toggle Track é um outro aplicativo, é uma opção que substitui o Sessions para quem não conseguiu usar. Ele também temporiza o tempo que você está trabalhando nos projetos, né? E ele também tem agora uma seção para quem utiliza a técnica Pomodoro. Então, ele conta os 25 minutos ali que você tem que estudar, depois ele conta o seu tempo de descanso, ele vai te avisando. Então, para quem pratica isso, é uma opção legal também. The last two ones, Productive and Asana, they are paid apps. So they allow you for a free trial for a short period of time. I used them, okay? They're great platforms, but for my purposes, they were easily replaceable by the previous options. If your case is engaging on a big, complex project, and if money is definitely not a problem, you should give it a try, especially Asana, because it allows you to work on projects in detail, okay? It's a very good management tool, okay? Em português, esses dois últimos, o Productive e o Asana, eles são pagos, ok? Em dólar, então é um valor relativamente alto, né? Mas para as minhas necessidades, eu achei que as outras opções substituem bem, né? Porém, se dinheiro não é o problema, né? E se você realmente está precisando organizar algo, se tem algo muito grande, muito complexo, né? Você pode sim, né? Investir aí. O Asana, principalmente, ele é muito bom, porque nele você coloca o seu projeto, você coloca subcategorias do projeto, o que você precisa fazer, você marca as datas, os prazos. Ele também pode enviar e-mails, né, no prazo que você definir, né? Ele pede uma conta comercial, empresarial, né? Mas quem tiver, né, conseguir, também dá para tentar. Writing process organized, you have organized yourself. It's time to engage on actually writing, right? And here are some sources that can help you expressing yourself in an academic way. First one is the University of Manchester Academic Phrase Bank. I think the girls can show you my screen. Yes. Here, there are some resources where you can engage on writing. They have a lot of options, okay? One example, a lot of language functions. So being cautious,
being critical. We have explanations and also the vocabulary. Okay, so it's a good tool to explore. There's a lot of vocab, and it's academic vocab. Okay, it's focused. The next one is em português, esse site aqui, o Manchester Academic Phrase Bank, ele tem explicações, né, e tem muito vocabulário também. E o próximo é esse aqui, do Laboratório de Escrita Online da Universidade de Purdue. This is a website from Purdue Online Writing Web. Again, a lot of resources. Okay, you can choose here according to your necessities. Okay, and then can help you out. Another one is our lab page. Okay? Então, aqui é a página do próprio Laboratório de Letramento Acadêmico da USP, na seção Arquivos, tá? Essa opção aqui. In this section here, Arquivos, you can also have a lot of resources. Okay, we have e-books, tem alguns e-books, lista de vocabulário, vocabulary lists, okay? Articles, academic writing guides, guias de escrita acadêmica, também são interessantes. Um outro que eu também achei por acidente, another one that I accidentally found was the IHSE University Academic Writing Podcasts. E nessa página, você tem o podcast e um PDF sobre a temática. Okay, we have the podcast chapter and a PDF. And this PDF has explanations in vocabulary. Okay, so for example, most common academic vocabulary. And we have a glossary here, okay, that you can also use. There are a lot of podcast episodes, so you can explore this as well, can be helpful. And another one is a video, okay, from this YouTube channel. Do próprio canal mesmo do laboratório, a gente tem esse vídeo, Ferramentas Computacionais para a Escrita Acadêmica. Esse vídeo explica as ferramentas, ele explora as ferramentas a fundo, né? Dá alguns detalhes, alguns segredinhos, então vale a pena assistir se vocês quiserem aprender um pouco mais, né? Eu não apresento essas ferramentas que eles apresentam, apenas uma delas eu apresento aqui no vídeo, que é esse Academic Phrase Bank. As outras são bem mais específicas, eu sugiro dar uma olhada. The other one is the video, okay? This video explains, okay, how can we use some other online tools. So very interesting. You can check it out. And to check the writing, we can also have this site, Writer's Diet. Esse aqui é o site Writer's Diet. Começou com um livro, né? Started with the book. And you also have a test, ok? Então, nesse teste aqui é uma inteligência artificial. There's an artificial intelligence. You can insert an extract of your text sample here, okay? And run the test, and they will give you, okay, a grade. They're going to analyze your text, okay? Searching for mistakes or any other thing that can be improved. Aqui você coloca o texto. Ele também tem um aplicativo, algumas extensões para o Word, por exemplo, né? E ele é uma inteligência artificial. Ele procura errinhos, assim, algumas coisinhas, e ele vai notando aqui para você. Ele mostra isso, tá? We also have Grammarly.
It's an extension. I'm not going to present Grammarly here, but Grammarly, and it's an extension that you can put on your Word program to run some common mistakes, and also on Google Docs, if you use it. Então também tem o Grammarly, que é uma extensão que você coloca no Word ou no Google Docs, né? Just be careful because these are artificial intelligences, so they are not so accurate. Né? Eles não são tão precisos, né? São inteligências artificiais, mas podem ajudar. The other tools that I'm going to present here are useful to save time on your literature review. Okay, sometimes we have to balance writing time and reading time. Okay, and these tools can help you save reading time so we can write more. Okay? As ferramentas agora que eu vou apresentar são para salvar um pouco, economizar tempo na hora de ler, né, artigos, ou na hora de você se atualizar sobre a literatura, o que está acontecendo na pesquisa sobre o seu tema, né? O primeiro é o Scholarcy. Scholarcy também é uma inteligência artificial e ele é um article summarizer, ele resume o artigo. Unfortunately, it is paid. This article summarized is paid. Então, esse aqui, ele é pago, né? Eu já usei o que eu podia usar, não vou conseguir apresentar para vocês, mas tem uma free trial, um tempinho que você pode usar. Você vai fazer o upload ou selecionar o link do arquivo e ele vai gerar alguns flashcards. Então, ele transforma, né, as temáticas principais do artigo em flashcards. Ele deixa muito mais fácil de visualizar a temática do artigo. This flashcard, this platform, it is paid, so we have a free option. Tem uma opção que é de graça, que é o Paper Digest, okay? Paper Digest is another artificial intelligence, and it also summarizes academic articles, okay? This one is for free, so you can just choose a PDF file or copy the open access link. In my case, I think I can choose the PDF file to show you. And they start summarizing. Então, esse daqui é de graça, né? Você pode colocar o artigo do seu computador, você pode fazer o upload para ele, ou se for um open access, né, de acesso livre, você só copia o link e coloca. Aqui ele não vai dar os flashcards, ele não vai mostrar aquilo, né, de uma forma tão assim, como o Scholarcy faz, mas ele dá uma boa resumida, né, e aí você pode decidir se você vai realmente dedicar um tempo para ler esse artigo, ou você elege o próximo artigo que está na sua lista de muitos artigos e coloca para ele ir resumindo para você. It can help you decide which article you're going to read because it summarizes the article, okay? The next one, it's elicit.org, okay? Elicit.org works with questions, okay? E esse daqui, o Elicit, ele trabalha com perguntas. E ele vai também sugerindo perguntas enquanto você digita a sua, né? Aqui eu só vou colocar do exemplo, que é How Oral Feedback Impacts Academic Writing. Ele vai trazer uma lista de artigos. It brings a list of articles about the question you just inserted. And something interesting that they put a takeaway from the abstract. Então, aqui, além do título, né, do artigo, dos artigos que ele consegue pesquisar, se for um Open Access, ele também mostra o PDF. Open Access articles can also have a PDF available on the site. And you have these filters here. So you can
look at the takeaway from the abstract. Então, né, quais os detalhes do artigo também podem ser selecionados por aqui. Então, qual foi a descoberta do artigo, né? Quais foram os resultados, né, mensurados, o número de participantes. Você pode ir selecionando e ele vai inserindo para você de uma forma, assim, bem mais fácil de visualizar. Another one that can also help you visualize research articles is Citation Gecko. Okay, Citation Gecko takes a time to work, to run all the academic. So I'm not going to start from scratch with you, okay? But the first page, they want to direct you to lit maps, but you can choose to stay on Citation Gecko or go to lit maps. Então aqui o Citation Gecko, ele sempre quer te direcionar para o lit maps, porque é a última versão, a mais atualizada, mas ainda dá para usar ele. Ele tem esse formatinho que eu achei até engraçado, assim, legal, de listinha, com os anos, uma timeline, e aqui ele também mostra os artigos. And it's a way to visualize how the research is connected. Então, ele mostra como está tudo conectado aqui. Você consegue visualizar. O tamanho do círculo mostra o quanto esse artigo foi citado. Né? Você pode selecionar os artigos. Ou você pode escolher um seed article. Né? Você quer ver como aquele artigo exatamente se conecta com todos os outros. Aí você escolhe esse artigo para ser o seu seed article. So you can choose a seed article to focus on this article and look on how it is connected to the other ones. So you can change the perspective. O Lit Maps é a versão mais atual, né? E ele tem essa temática de mapa mesmo. O tamanho do círculo mostra também quanto esse artigo já foi citado alguma vez. Both, this is a different visualization, but again, the size of the circle shows how cited the article was, okay? And how it connects to other research. Então, também é uma maneira de você se manter atualizado sobre a pesquisa da sua área, né? Sem ter que ir no Google Scholar, né? E selecionar muitas páginas de resultado. Aqui ele tem tudo conectado direitinho, o que foi mais citado, o que foi menos citado, né? E você pode escolher também um desses artigos, né? Eu quero ver tudo a partir desse artigo aqui. Então, aqui ele te dá detalhes, né? E com quais os outros artigos ele se conecta. So, it gives details of the article. If it's an open access, okay, it has a PDF available. So, it's easier than simply searching this theme on the Google Scholar and dealing with all the results that you might find. Next one, the last one, I think, is preprints, okay? Preprints is a database, and here it's different from the others, okay? And I'm going to explain you why. Here you can find research that has not yet been published. So the submission platform of preprints is simplified. So you can submit your ongoing article, okay? And you can also have access to works that have not yet been published, okay? You can cite this material. It creates a link. So everything that you have access here, you can cite. And you can also be cited, okay? If you make your work available, you can post on preprints, okay? There's a submission, there's still submission, but it's simplified, okay? It's not something that everybody can simply post, okay? You can submit, and you have access to other submissions as well. Preprint aqui, gente, em português, aqui ela é uma base de dados também, mas os artigos daqui,
eles ainda não foram publicados, então ou eles estão ainda nesse processo, né, de revisão por pares em algum journal, né? E aí isso pode ser atualizado a qualquer momento. Então hoje você está vendo um artigo que não está oficialmente publicado, mas amanhã eles podem atualizar aqui e falar: esse artigo foi publicado no jornal tal. Mas mesmo que ainda não tenha sido publicado, ele está disponível para você, você tem acesso. Você pode citar, porque todos eles, o preprint gera um link, e você também pode publicar nele. Né? É um processo de submissão também, mas é bem simplificado para que cada vez mais pessoas consigam, né, compartilhar informação. It is useful as well to check if you have anyone searching the same thing as you, trying to submit the same research subject as you. Então dá para ver se alguém está pesquisando exatamente a mesma coisa que você, ou tentando publicar. Você pode ver as diferenças, né, dos seus projetos ou não, né? Então é uma ferramenta interessante também, né, para a gente equilibrar aí escrita e leitura. Okay, I will go back to the slides. Let me see here. So I will make these links available, okay? I have a PDF of these slides, so we can show you. And send to you on email, okay? After all this hard work, if you're still having problems with writing, okay, if you after a good writing rhythm, you find yourself procrastinating on writing again. Okay? No caso que depois de tudo isso, você consegue, né, estabelecer um ritmo de escrita, e aí de repente você repara que você não está conseguindo mais voltar para a escrita, né? Saiu dos trilhos, né? A solution is plan a writing break. Então, você pode planejar umas férias da escrita, uma pausa, né? It's a period of no writing, but it's a planned period, okay? 1 week or days, depending on deadlines. Então, dependendo da data que você tem, né, para escrever, você pode sim parar, né? E usar esse período para realmente não escrever, né? E tentar recuperar ali o que foi perdido, se foi a sua rotina que desestabilizou, o que mudou, né, para você poder retomar depois de um período. It's a good period to reflect upon what the things have happened, how is your routine going, what has changed that needs to be worked on so you could go back to writing. And even after a writing break, if you can't go back to writing, or if you have serious problems, if the problem persists, okay, another strategy is to call for help, talk with friends, okay? If you are a USP student, you can schedule a writing session, okay? You can email us, we'll be happy to help you. And there's also our Instagram page where you can find some interesting writing related posts and also events that can help you out. So feel free to scan this QR code. Em português, se os problemas persistem, né, e você precisa, né, realmente conversar sobre isso, procure amigos, converse. E se você é um aluno USP, né, você também tem esse suporte do Laboratório de Letramento Acadêmico. Você pode mandar um e-mail, agendar uma tutoria, né, e compartilhar ali os seus problemas, o seu texto. Né, você vai ter um novo olhar sobre o seu texto, e isso pode te ajudar a voltar para a escrita, ok? I think we still have time. I'm going to show you my references. Again, it will be available for you. And that's it, okay?
You will receive the files by email, okay? Don't forget to click on the link, confirm our presence, okay? I hope it helped you deal with your writing on a different way, or somehow encouraged you to give yourself a fresh, non-judgmental start to your writing sessions. And we can also share and talk about some questions if you have any ones, okay? We can dedicate this. Paper Digest é só para artigos em inglês? Eu não coloquei artigo em português no Paper Digest. Eu coloquei no Scholarly e funcionou. Mas eu acho que você pode tentar. Né? Como ele é uma inteligência artificial, a tutoria para alunos USP é sem custo? Sem custo. Sem custo, sem limite de tutorias para agendar. É só... Infelizmente, o meu slide desconfigurou aqui e tampou o e-mail do inglês. Mas eu acho que as meninas conseguem colocar aí nos comentários qual é o e-mail para você contratar o pessoal do inglês. Tá, você também tem quem está escrevendo em português, tem atendimentos também, e em francês. Nós temos tutores do francês no laboratório de letramento acadêmico, também podem te ajudar com isso. Any more questions? Eu não fiz os agradecimentos em português, né, pessoal? Muito obrigado quem está aí em inglês e em português acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu tenha esquecido de explicar para vocês no idioma certo, podem mandar, ok? As perguntas. E é isso, espero que tenha ajudado, né? Espero que vocês consigam explorar aí as ferramentas. O LAC não tem ainda, né, pessoal para atender o público externo, Vanessa. Infelizmente, unfortunately, it's just for USP students, ok? Mas assim, an option, né, uma opção é, né, para voltar para a escrita. Você pode conversar com pessoas, é claro, de confiança, né? O que pode te ajudar também, né, a voltar para a escrita. Você pode começar a analisar, né, o que está bloqueando você. Você pode simplesmente se dedicar a abrir o diário de pesquisa, o arquivo diário de pesquisa. Eu não quero escrever porque, às vezes, é o local físico, né? Às vezes você... aquele lugar ali não está te ajudando a concentrar, né? Às vezes é estresse, não é, né, a escrita em si, é você que precisa, né, descansar e amenizar essa questão da ansiedade, né? Outra coisa que pode desmotivar bastante a gente também, e isso é sugerido pela Jolly Jensen, é sobre o que você está escrevendo. Isso realmente motiva você? Você está numa parte que você não acha assim tão exciting, não é tão encantador, mas que você precisa fazer, né? Então você pode alternar, né? Você não precisa ficar trabalhando só naquela parte que é mais complicada. Não, alterna. Pega uma parte do projeto que você gosta muito, começa escrevendo nela e aí dedica um pouquinho menos de tempo para aquela parte que está dificultosa, que você está achando muito difícil de voltar, né? É uma saída também, né? Existem outras dicas nesse livro da Jolly Jensen. Esse livro está em inglês, eu não sei se ele tem uma versão traduzida ainda, mas esses bloqueios, uma vez que você identifica, fica mais fácil de trabalhar. E digitar num diário de pesquisa pode te ajudar nisso. Thank you, guys. Obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência aí.